A gente vai mudar bastante de assunto, porque hoje teve a operação da Polícia Federal. A PF deflagrou na manhã de hoje a Operação Miragem, que mira a cúpula do Banco Digimais, instituição controlada pelo bispo Edir Macedo, que é o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Ao todo, mais de 50 policiais federais saíram às ruas para cumprir 9 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A gente confere os detalhes sobre a operação no portal metrópolis.com. Tem matéria aqui, eu vou para o telão para a gente ver as matérias novas. Tem várias, tá, pessoal? Muita novidade sobre esse assunto, sobre essa operação que foi deflagrada na manhã de hoje. Então, já está aqui para vocês a matéria da Mirelle, que mostra o seguinte. A operação foi contra a Digimais, o banco do Edir Macedo. 670 milhões de reais foram bloqueados. Então, ao todo, mais de 50 policiais federais saíram às ruas para cumprir 9 mandados de busca e apreensão, como eu disse, expedidos pela Justiça de São Paulo. Além de autorizar as buscas, a Justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e o bloqueio desses valores aí que superam 670 milhões de reais. A ação acontece depois da investigação baseada em relatórios produzidos pelo Banco Central que identificaram indícios de uma série de irregularidades na condução do banco, dessa instituição financeira. Bom, segundo a PF, há suspeitas de que administradores da instituição tenham criado um mecanismo para apresentar uma situação financeira mais favorável do que a real, por meio da alteração de informações contábeis e da geração artificial de receitas. Essa prática teria permitido inflar os valores de ativos e esconder problemas que poderiam comprometer a saúde financeira da instituição, ou seja, uma grande mentira para que o banco pudesse ser superestimado. A polícia também apura se recursos do banco foram direcionados de forma irregular para beneficiar a empresa que controla essa instituição financeira. E um outro foco é a suspeita de manipulação de dados enviados aos sistemas oficiais utilizados pelo Banco Central para parametrização. Bom, e a representação da Polícia Federal, que fundamentou a operação contra o Banco Digimais, deflagrada hoje, aponta que a instituição do bispo evangélico Edir Macedo seguiu o mesmo modus operandi do Banco Master, pivô de um dos maiores escândalos financeiros da história do país. Os policiais cumprem 9 mandados de busca e apreensão contra alvos ligados ao Digimais. O bispo Edir Macedo não foi alvo dos mandados por residir no exterior, mas teve a quebra de sigilo e o bloqueio de bens decretados pela Justiça. Ao todo foram bloqueados, como eu disse, mais de 670 milhões de 10 dos alvos dessa operação. A gente tem mais detalhe aqui. A operação que foi deflagrada, então, temos aqui os detalhes do relatório da Justiça, que baseou a operação da Polícia Federal. O relatório destaca que, em janeiro do ano passado, houve uma tentativa de aquisição da instituição por Antônio Quadrado, ex-sócio executivo do Banco Master, por intermédio de uma holding chamada Blue Bank, tendo essa operação sido vetada pelo Banco Central do Brasil em virtude dos riscos relevantes associados ao histórico do vínculo do proponente. Ou seja, o Banco Central vetou a operação de venda da Digimais para esse outro banco, dizendo, olha, a Digimais tem problemas e isso precisa ser analisado. Ainda relata uma controversa operação de cessão de créditos no montante estimado de 660 milhões ao fundo FIDC, ocorrida em março de 2025, a qual resultou em um litígio judicial motivado pela denúncia de que os títulos cedidos pelo Banco Digimais apresentavam inconsistências e ausência de lastro documental, mais uma prova de que o Banco Digimais não estava operando dentro dos padrões e que tinha alguma coisa errada aí com esse dinheiro que ele estava dizendo que tinha. No mesmo sentido, foi juntada aos autos uma matéria da revista Piauí que mostra integralmente as premissas levantadas pela Polícia Judiciária, confirmando que o Banco Digimais, que é controlado por Edir Macedo, adotou práticas financeiras temerárias e extremamente divergentes, análogos às do Banco Master. Com efeito, ambos os documentos convergem para apontar a capacitação agressiva de recursos mediante a oferta de certificados de depósito bancário, os famosos CDBs,
com taxas atípicas de mercado, a mal-sucedida tentativa de aquisição da instituição por Maurício Quadrado. Vocês já viram essa história antes? Eu já vi essa história antes. E ela é muito similar à questão da aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. Foi exatamente isso que aconteceu. Fraude, para tentar mostrar que o banco era uma coisa que não era. Para mostrar que o Banco Master estava saudável, mas não estava. E aí fraudes em todos os sentidos. No Banco Central, em investigação do Banco Central, fraudes envolvendo inclusive servidores do próprio Banco Central, fraudes envolvendo inclusive informações dadas por agentes de dentro da própria Polícia Federal para tentar manter essa operação de venda do Banco Master para o BRB, o que traria a queda do BRB. Já trouxe muitos prejuízos para o BRB, inúmeros. A compra de carteiras podres do Banco Master. Aí você imagina se o Banco Central não tivesse liquidado o Banco Master, o que teria sido do BRB. Então aí é uma operação muito semelhante, não sou só eu e você que estão vendo isso. A polícia também enxergou esse modus operandi muito similar. De modo, os elementos acostados consistem em robustos indícios da prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de supostas fraudes. Isso porque a oferta de títulos de captação com remuneração acima da média de mercado, aliada à manutenção de ativos de baixa liquidez e à exposição de créditos duvidosos vinculados a quem? Ao Banco Master, sugere a eventual ocorrência de gestão temerária ou fraudulenta. Igualmente, a sistemática superavaliação de ativos inseridos nos fundos administrados pela corretora ID, com o escopo de inflar artificialmente o patrimônio do Banco Digimais. Em resumo, minha gente, é isso. Uma operação para inflar o Banco Digimais, mostrar que ele tinha mais do que ele tinha de verdade, para que ele fosse vendido, para que ele fosse superestimado e vendido numa operação aí de fraude documental e de fraude do sistema financeiro nacional. Muito, muito, muito parecido com o caso do Banco Master. E tem matéria aqui também, já tem o Felipe aqui para falar comigo. Felipe, mais um caso. O Brasil, ele está se superando, né? Casos muito parecidos acontecendo. Esse caso do Digimais, do Edir Macedo, é muito semelhante. A investigação mostra aí um modus operandi, uma prática muito similar ao que aconteceu na relação do BRB com o Banco Master. Agora a investigação vai mostrar de fato quem é que está envolvido. E tem Banco Master aí no meio também, né? É incrível como o Banco Master ele não sai de uma falcatrua, não perde uma. O Banco Master faz a escola, Neila, para o mal, infelizmente para o mal. Né? Você vê que mais um banco que usa o mesmo subterfúgio do Banco Master, né? Faz uma manipulação do balanço para mostrar que tem mais rigidez financeira do que efetivamente tem, supervaloriza, né, os ativos financeiros, né, os direitos creditórios e os títulos de crédito para mostrar que tem muito mais valor do que efetivamente tem, né? Tudo isso para supostamente beneficiar um grupo de empresários, dono do banco ou empresas relacionadas com o banco, assim como foi a questão do Banco Master, né? E mais do que isso, né, como você colocou aqui, né, o Banco Master, para variar, está envolvido aí também, até porque o Digimais, né, ele se utilizou comprando, né, e vendendo direitos creditórios do Banco Master, né, que a gente sabe que não tem lastro algum, né, pelo contrário, né, ou seja, é um crime contra o sistema financeiro nacional, mais um, né, mais um. Aí eu faço um questionamento, Neila, talvez os nossos maiores bandidos, né, do Brasil não sejam bandidos que estejam nos presidiários comuns do Brasil afora, não, sejam esses bandidos aí do colarinho branco, né, engravatados de Brasília, da instituição financeira, que cometem crime atrás de crime e tem uma ligação muito clara e um aspecto muito claro, como se fosse máfia mesmo, né? Ou seja, se não fizer da forma como tem que ser feito, eu vou perseguir adversário político, vou perseguir quem fala mal de mim, da minha empresa, e por aí vai. Tudo isso para ganhar mais dinheiro em detrimento da população, né? Até porque a gente sabe que um garantidor de crédito que faz com que as pessoas comprem, né, títulos desses bancos, né, funciona como se fosse uma proteção dessas pessoas, né? E ao invés de servir para o interesse maior, serve exatamente para evitar a falência do sistema
financeiro nacional. Realmente mais um absurdo, Neira, mais um absurdo que a gente está vendo. E aí me pergunto, né, será que vai parar por aí? Ou tem mais instituições financeiras que cometem esse tipo de delito, né? Tem mais banqueiro que cometem esse tipo de delito. Uma das coisas boas da situação do Banco Master, né, que ao revelar, né, mostrou um mecanismo, um modus operandi muito claro, que agora dá para você fiscalizar e entender, né, o que realmente se passa com o sistema financeiro nacional. Eu não duvido de nada que tenham milhares de outros bancos, instituições financeiras, empresas do sistema financeiro nacional que usem esse mesmo modus operandi criminoso que causa dano à população. Falando um pouquinho mais sobre esse assunto, tem matéria aqui no telão para vocês falando quem são os investigados dessa operação, quem foram os alvos da operação da PF deflagrada nessa terça-feira. Eu queria compartilhar com vocês primeiro a foto aqui do Bispo Edir Macedo, muito conhecido, né, por conta da Igreja Universal e até mesmo pelos programas que ele apresenta na TV da Igreja Universal e na Record, né? A Record, o canal de TV também é do Bispo Edir Macedo. Então, a potência aí de comunicação e de religião, né? Bom, então, segundo a investigação, a instituição teria manipulado demonstrativos contábeis, como contamos para vocês, então, fraude de documentos para mostrar que o banco, de fato, estava muito melhor do que estava. Então, quem são os alvos de mandados de busca e apreensão? Aqui tem vários nomes que foram os alvos de hoje. Marcelo de Lima Brasil, João Alves de Campos, Rodrigo Gugero, João Luiz Urbaneja, Tiago Urbaneja, José Roberto Giancoli Filho, Rodrigo Balaciano, o Banco Digimais e a ID Corretora de Títulos e Valores Imobiliários. De acordo com essa representação, Edir Macedo não foi alvo dos mandados porque mora no exterior. A polícia, no entanto, foi autorizada a bloquear e sequestrar os bens do bispo, assim como dos outros alvos. Como eu disse, o montante é de mais de 670 milhões de reais. Além disso, a Justiça autorizou a Polícia Federal a quebrar o sigilo fiscal de 18 alvos dessa operação. Falando em alvos de quebra de sigilo fiscal, tá aqui os nomes para vocês. Então, se vocês tiverem interesse em ver mais uma vez aí quem foram os alvos de busca e apreensão e os alvos de quebra de sigilo fiscal, estão todos os nomes aqui no portal metrópolis.com. De acordo com a corporação, com a Polícia Federal, os investigados vão poder responder pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de créditos vedadas. Eu vou colocar aqui na capa do Metrópolis para vocês, se a gente conseguir configurar aí para que as pessoas possam acompanhar, a nossa capa ainda continua sendo essa operação envolvendo o Banco Digimais do Bispo Edir Macedo, e a gente tem várias matérias abaixo repercutindo esse assunto. Inclusive essas matérias que têm o título de Entenda, são muito boas para a gente poder entender de forma muito clara o que aconteceu e por que o Banco do Bispo Edir Macedo virou o alvo da Polícia Federal. E é o caso aqui da matéria da Mirelle Pinheiro, que eu abri para vocês agora nesse momento. Entenda por que o Banco do Bispo Edir Macedo virou o alvo da Polícia Federal. Então, as matérias com esse título de Entenda são muito claras de entendimento e aqui mostra para vocês que essa prática de superestimar o banco teria inflado os valores de ativos, escondido problemas que poderiam comprometer a saúde financeira da instituição e as movimentações que envolvem cifras de centenas de milhões de reais. E aí, antes de me despedir do Felipe, eu só quero dizer o seguinte: quando acontece esse tipo de fraude no sistema financeiro nacional, essa fraude ela não atinge apenas o Banco do Edir Macedo ou o banco que iria comprar a Digimais. As fraudes no sistema financeiro elas acabam comprometendo todo o sistema financeiro nacional. Não à toa, por exemplo, agora, no caso do Banco de Brasília, que teve muitos problemas financeiros recentes por conta da compra de carteiras podres do Banco Master, outras instituições financeiras fizeram um grupo e decidiram ajudar a restabelecer a saúde do BRB, porque quando um banco grande cai, um banco que estava ali saudável e interessante cai, isso acaba prejudicando todo o sistema financeiro. Eu já quero passar a palavra para o Felipe antes de eu me despedir. Exatamente, Ira. Quando você vê, por exemplo, que um crime dessa monta, né, na verdade, põe em xeque a rigidez do sistema financeiro nacional. Né?
sem sombra de dúvida, né, está tendo um questionamento agora sobre a legitimidade de manter o Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, que é o Fundo Garantidor de Crédito que exatamente, né, serve para proteger, né, os investidores, né, os pequenos bancos, né, que porventura tem algum problema de liquidez. Então começa a ter um questionamento muito sério, porque quando um banco grande quebra, quando o banco médio quebra, isso coloca em xeque toda a estrutura financeira nacional, aumentando o valor dos juros, aumentando o valor do financiamento, porque o dinheiro fica mais caro, né, para a sociedade. Então, ou seja, então é um problema realmente muito grande, né? Não só um problema isolado de uma instituição financeira em si. Pelo contrário, é um problema muito maior do que esse. Então, o dinheiro está mais caro agora porque 50 bilhões de reais foram utilizados para salvar, né, os investidores que investiram em boa fé no Banco Master, né? Ou seja, então é uma questão muito maior, muito mais ampla mesmo, que diz respeito a toda a sociedade. Vamos ver se a gente tem notícias, principalmente no que diz respeito ao bispo Edir Macedo, que, como eu disse, mora no exterior, mas a polícia vai conseguir alcançá-lo de alguma maneira, agora muito brevemente. Felipe Monteiro